Olá pessoal, então boa tarde, bom dia, boa noite para você que está nos acompanhando aí no YouTube. Como você pode ver, mais uma videoaula do curso de Direito Público. Hoje vamos falar sobre um tema que está bastante aí em interesse das pessoas e bem divulgado aí, digamos assim, que muita gente está buscando estudar um pouco mais, né? Que é a tripartição de poderes. Então essa aula aqui vai ficar dentro da matéria de direito constitucional, né? E eu queria dizer já nesse vídeo que quem puder aí se inscrever e curtir o canal, nós agradecemos muito aí pela força. E também daí facilita que nos dá mais possibilidades, né, de continuar fazendo essas aulas gratuitas para vocês. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui é que nossa aula vai ter mais ou menos 30 minutos, né? Que é mais ou menos o que programamos para essa aula de tripartição de poderes. Que é uma matéria mais ou menos curta, assim, bem fácil de ser sintetizada, né? Em poucos minutos. Então, talvez não chegue aos 30, mas a grande questão é entender muito bem, né, sobre a tripartição de poderes, porque ela é uma base assim do nosso Estado, né? Nosso Estado Democrático de Direito. Então é bem importante entender toda a teoria. Assim, o livro base que nós utilizamos hoje foi o, o manual, né, esquematizado do professor Pedro Lenza, de Direitos Constitucionais esquematizado, 21ª edição. Então a matéria aqui, ela trata-se de uma síntese de alguns de nossos entendimentos sobre a matéria, mas também do que o professor Pedro Lenza fala no livro dele, e também em outros livros aí que a gente usa como base teórica. Então, pessoal, deixa eu passar aqui para baixo para nós começar a aula. Ó, a primeira questão da finalidade da atribuição de poderes, ela foi bom de ser entendido através assim, ó, da inicial foi a teoria trazida por Aristóteles, tá? O início da teoria da tripartição de poderes, tá? Tripartição de poderes veio por Aristóteles, tá? Digamos assim, aqui ele vislumbrou no início da sua teoria a existência das três funções distintas, né? Só que, no entanto, nessa época, as três funções distintas que ele identificou eram exercidas pelo poder soberano. Ou seja, na época ele conseguiu identificar as três funções, né? Mas as três funções eram exercidas somente pelo poder, as três eram exercidas pelo poder soberano, ou seja, era uma pessoa ou um poder que realizava todas as funções. Quais foram as funções que ele identificou? Vamos colocar aqui. 1. Editar normas gerais a serem observadas por todos. Tá. Essa foi o primeiro poder que ele identificou. O segundo é o de aplicar as referidas normas ao caso concreto, ou seja, aplicar ao administrando, né? Somos quem é todas as outras pessoas. E a terceira seria a função de julgamento. Dirimir os conflitos existentes e que seriam oriundos da execução das normas gerais do caso concreto, seria o segundo poder. Então, assim, ele identificou esses três poderes, que seria, primeiro, editar as normas gerais serem observadas por todos. Esse é tipicamente o poder legislativo, né? Hoje em dia, o poder legislativo. Aplicar as normas no caso concreto seria o poder executivo, né? E o terceiro, função de julgamento, seria o poder judiciário. Digamos que assim,
A base inicial foi dada por Aristóteles. Ele identificou as três funções, os três poderes. No entanto, na época em que ele fez a teoria, só existia um soberano, né? Só o rei. Era só ele que fazia as três funções. Então, digamos que ele fez a tripartição de poderes, mas ainda não fez a diferenciação entre grupos de pessoas ou entre entidades que fariam separadamente cada uma das funções. Foi nesse momento aí que havia a existência do Luís XIV, né? Que teve a famosa frase, falou a famosa frase dele: o Estado sou eu. O que isso quer dizer? Ele quer dizer aí que ele tinha todas as funções, né? Ele era o Estado, então ele que atuava, digamos, ele que fazia, ele que definia todas as funções existentes no Estado. Então o Estado sou eu. Ele fazia as normas, ele aplicava elas ao caso concreto e ele julgava se houvesse algum conflito. Isso tudo teoricamente, mas porque assim não havia essa diferenciação de funções, mas simplesmente ele fazia tudo o que era, digamos, era poder do Estado. Em um segundo momento, e aqui vamos frisar esse nome, Montesquieu, que foi e é ainda hoje o grande teórico da tripartição de poderes. Todo mundo conhece a tripartição de poderes através da teoria de Montesquieu. Então foi ele que aprimorou essa ideia de Aristóteles, né? O seu livro, O Espírito das Leis. Foi o grande livro dele em que ele aprimorou, né, essa questão aí da tripartição de poderes. Assim, hoje o pessoal fala só sobre Montesquieu, né? Esse é um estudo assim que a gente faz para essa base para poder entender bem, mas perguntar para qualquer pessoa vai ser sobre Montesquieu. Então assim, o que Montesquieu fez foi identificou novamente as três funções, né, que já havia sido indicada por Aristóteles, mas a grande contribuição de Montesquieu foi a inovação, né? A grande inovação dele foi que as funções estariam, conforme Pedro Lenza, ipsis literis, estariam intimamente conectadas a três órgãos distintos, autônomos e independentes entre si. Ou seja, o que Montesquieu aqui diz? Que sim, existem as três funções, como Aristóteles previu e identificou, mas nós precisamos que essas funções estejam conectadas a três órgãos distintos. Não é possível fazer a função uma pessoa só. Então, cada função corresponderia a um órgão e não mais se concentrando nas mãos de um único soberano, nas mãos únicas do soberano. Seria a grande contraposição ao absolutismo que existia na época, né? Que é a grande frase ali, o Estado sou eu, de Luís XIV. Então, assim, de acordo com essa teoria, cada poder exerceria uma função típica, né, inerente à sua natureza. Ou seja, o poder judiciário julgaria, né? E assim, a atuação seria independente e autônoma, como está aqui, independente e autônoma. Não sendo mais permitido, por exemplo, a um único órgão, né, legislar, aplicar a lei e julgar de modo unilateral, que é como como existia naturalmente na época, né? Então, conforme também outra análise feita por Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que também está no livro do Pedro Lenza, ele diz que a teoria não poderia ser infringida, digamos, somente ao filósofo francês, né, Montesquieu, mas sim seria um resultado da evolução constitucional inglês, né, consagrado no Bill of Rights em 1689.
Mas a base, a criação real e que você tem que levar para a prova ou para o entendimento sobre esse tema é que o grande criador da teoria foi Montesquieu, aprimorando as bases de Aristóteles. Vamos para o segundo tópico aqui de hoje, é a finalidade da repartição de poderes. Eu deixei uma frase aqui já escrita, que é uma frase que está no livro do Pedro Lenza, que é: o objetivo fundamental é a preservação da liberdade individual, combatendo a concentração de poder, isto é, a tendência absolutista do exercício de poder político pela mesma pessoa ou grupo de pessoas. O que ele quer dizer com isso? Né? Ele quer dizer que a concentração de poder em uma única pessoa tende a diminuir as liberdades individuais dos cidadãos. Isso seriam os direitos fundamentais da primeira geração, os direitos de liberdade. Ou seja, um monarca, um poder soberano único, ele tende a atacar as liberdades individuais. Ou seja, ele tende a diminuir os direitos das pessoas, né? Porque é um poder soberano único. Então, ele não traz aquela questão da divisão de poderes, da divisão de responsabilidades. Né? Então, isso traria uma consequência muito grande para liberdades individuais. A questão seria que os órgãos estatais, esses 3 órgãos, são dotados de independência. Então, cada um pode ter um entendimento acerca da mesma questão diferente. Então, assim, a questão seria muito clássica a questão na divisão entre divisão do poder, separação entre divisão do poder versus liberdade individual. Ele traz assim muito essa questão de que o nexo causal entre divisão do poder e liberdade individual está muito presente, né? Então, assim, o que a tripartição de poderes iria impor para o Estado? Ela impõe a colaboração e o consenso de várias autoridades na tomada de decisão, ou seja, teoricamente, o presidente teria que concordar com o legislativo, concordar com o judiciário para tomar decisões. Ou seja, o legislativo, por exemplo, ele tem que criar uma lei, mas essa lei, né, é uma lei que vem, digamos, do povo, o povo que decidiu aquela lei. Então, o executivo, quando ele for aplicar essa lei, ele tem que aplicar, teoricamente, com o consenso do legislativo, porque o legislativo que criou a lei, então ele está sendo somente aplicando. Né? Então, há o consenso do legislativo de que aquela lei é uma lei interessante, uma lei boa para as pessoas. O judiciário é a mesma coisa. Quando o judiciário vai atuar julgando uma causa, ele vai julgar essa causa já imaginando que quem aplicou a política pública, por exemplo, aplicou segundo a lei. Então a lei também é uma questão de que foi um consenso entre várias autoridades. E, por fim, a grande finalidade da repartição de poderes, e que não seria uma finalidade da própria repartição de poderes, mas sim uma consequência da repartição de poderes, um mecanismo que, digamos que melhora a repartição de poderes, é a teoria dos freios e contrapesos. Você já deve ter ouvido falar nisso. É a grande questão de que um órgão ele tem poderes, mas ele também tem deveres. E os três poderes eles têm essa divisão bem grande. Assim. Enquanto um pode alguma coisa, o outro pode, mas ele atua, digamos, como fiscalizador em outro lado. São vários exemplos na nossa Constituição, por exemplo, que, deixa eu pegar um exemplo de vocês do artigo 63, 1 e 2, incisos 1 e 2 da Constituição Federal. Por exemplo, a emenda parlamentar
uma competência do Legislativo. Em projetos de lei de iniciativa exclusiva do Presidente da República, que é um poder executivo. Ou seja, um projeto de lei de iniciativa exclusiva do Presidente da República pode haver emenda parlamentar do Legislativo. Ou seja, o que acontece aqui? São dois poderes atuando na mesma atuação estatal, né? Então, eles vão conjugar aqui interesses e ter, teoricamente, um consenso e colaboração entre as autoridades para a tomada dessa decisão final. Né? Por quê? Porque o Legislativo e o Executivo vão trabalhar juntos aqui. Enquanto um faz isso, o outro faz junto, mas com a sua ideia, é claro. No artigo 102, por exemplo, inciso 1, inciso 1, letra A, diz que compete ao STF declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Ou seja, o ato inconstitucional é um ato normativo federal ou estadual. Quem é que fez esse ato normativo federal ou estadual? O Poder Legislativo. E quem que vai fazer a declaração de inconstitucionalidade? O STF, que é um poder judiciário. Ou seja, na teoria, o povo escolheu que a Constituição seria a grande carta suprema da nossa sociedade. Então, ela deve ser protegida pelos órgãos estatais. Os órgãos estatais, com essa tripartição de poderes, eles, na teoria, essa inconstitucionalidade não é contra o Estado ou contra o poder legislativo, não. Ela é a favor da sociedade, né? Por quê? Porque, teoricamente, o próprio poder legislativo ele também concorda que a Constituição deve ser respeitada. Então seria uma colaboração para que haja a finalidade de proteger a Constituição, proteger as questões todas que a Constituição traz, né? Como outras competências e tal. E aí nós temos vários outros exemplos aí que há na Constituição. Por exemplo, o artigo 66, ele traz que o Legislativo pode derrubar o veto, né, lançado pelo Executivo. Por exemplo, num projeto de lei criado pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo. O projeto de lei vai para o Executivo, vai para o Presidente da República fazer a sanção ao veto. Ele pode vetar ele completo, pode vetar partes, veto parcial ou veto total. E se há um entendimento do Legislativo de que aquele veto é incabível, ele pode derrubar. Tem um quórum qualificado? Sim. Não é qualquer projeto? Não. Então, tem projetos que não têm tanto apoio no Legislativo que não vai ser possível. Então, aí continua a questão do freio e contrapeso. Enquanto um cria a lei, o outro pode vetar, pode sancionar ou pode deixar a questão pode deixar não, pode ser que no fim volte a questão pro Legislativo. Seria a derrubada do veto. Então, às vezes ocorre muito isso. Que esse é o típico freio e contrapeso. O que é? O Legislativo criou uma lei e quem que tem que sancionar essa lei? O Executivo. Ou seja, é uma dupla, um consenso, é uma dupla utilização, uma dupla criação da lei. Né? O Legislativo faz isso, o Executivo também tem que concordar com a lei, tem que sancionar a lei. Né? Por outro lado, o própria Constituição também criou outra questão, de caso a grande maioria do Legislativo seja contra esse veto, o veto, né, o veto parcial total, ele pode ainda derrubar o veto do presidente. Então, é mais um dos exemplos aí da finalidade da repartição de poderes, que corresponde também à teoria dos freios e contrapesos. Vamos passar aqui mais para frente. A gente tem mais 3 tópicos para estudar aqui. O primeiro são as funções típicas e atípicas. Né? Isso aqui é uma questão bem tranquila assim, de estudar, mas ela é uma questão que cai muito em prova e é bem elaborada, né? Bem utilizada pelas bancas. Então, a questão seguinte, eu vou tentar fazer uma tabela aqui para ver se facilita
entendimento. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Tentar fazer a tabela aqui. Tá. A tabela está aqui, pessoal. Por exemplo, vamos colocar aqui o legislativo, executivo, judiciário. Vou botar mais uma coluna aqui, tá? Deixa eu botar o legislativo aqui embaixo. Essa letra aqui não está pegando o acento judiciário, mas é com acento, né? Judiciário. Quer dizer, não é com acento judiciário. É com acento, mas ele não está pegando aqui. É com acento, sim. Não sei o que está acontecendo ali, ele não está puxando o acento. Judiciário, deixa eu ver aqui. Não está pegando acento igual. Ah, era letra maiúscula. Não estava pegando. Então assim, aqui vamos colocar funções, função típica, funções atípicas. O que a gente pode preencher aqui no resto dessa tabela aqui, pessoal? É o seguinte, ó. Função típica do Poder Judiciário, do Poder Executivo é o que? Administrar, tá? Do Poder Judiciário é julgar. E do Poder Legislativo é legislar, tá? E também aqui muita gente põe a função de fiscalizar, tá? Por que fiscalizar? Porque uma das funções típicas da legislativa seria também fiscalizar, fazer fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do executivo, tá? Então seria basicamente isso. Se quiser botar aqui só legislar para ter um entendimento mais fácil, sim. O que a gente vai fazer agora? Executivo, administrar, tá? Botar aqui mais para cima. Executivo, administrar, julgar, tá? O que a gente vai fazer agora? Executivo, administrar. Funções atípicas. Vamos fazer o quê? Copiar esse aqui, colocar aqui. Copiar esse aqui, colocar aqui. Basicamente isso. Judiciário, julgar, então vamos copiar esse aqui, colocar aqui, copiar esse aqui e colocar aqui. Legislativo, legislar, então vamos copiar esse aqui, colocar aqui, copiar esse aqui, colocar aqui. O que a gente tira de tudo isso? A gente tira a lição de que todas as funções são feitas por todos os poderes. Sim. As funções são feitas por todos os poderes. Ou seja, existem vários dispositivos na Constituição e também nas leis esparsas em que o Executivo vai julgar e vai legislar, em que o Judiciário vai administrar e vai legislar, em que o Legislativo vai julgar e vai administrar. Ou seja, todos os poderes, né, os poderes do Poder Executivo, Judiciário e Legislativo fazem as funções típicas e atípicas, né? Isso aqui é uma questão bem simples de ser feita. Por exemplo, deixa eu dar uma exemplificada para vocês aqui. O Poder Executivo, por exemplo, ele vai legislar quando o Presidente da República adota medida provisória em força de lei. Agora, como nós estamos no meio da pandemia aí, a gente está vendo muitos decretos, né, dos prefeitos e dos governadores fazendo restrições aí de circulação, de uso de máscaras e tal. Isso é uma forma do executivo legislar, né? Então está aqui um dos exemplos que o executivo também legisla, né? E julga, o executivo julga. O executivo julga através da apreciação de defesas e recursos administrativos, ou seja, dos próprios servidores.
se o servidor é demitido, se o servidor sofre uma penalidade, sofre um processo de um processo administrativo, disciplinar, ele vai ser julgado pelo próprio executivo. Né? Vamos passar para o judiciário. O judiciário, por exemplo, o judiciário ele administra a própria organização judiciária. Ou seja, ele que contrata novos juízes, teoricamente contrata através do concurso público, né? Ele que faz o concurso público, ele que concede férias aos juízes, ele que dá licença aos juízes, ao serventuário da justiça, entre outras questões, ele que faz a licitação para compra de canetas, para compra de papel, para compra de computadores, para compra de um prédio. Tudo isso é uma função de administrar o judiciário. Né? O judiciário também tem a função de legislar, que qual é? É o próprio regimento interno dos tribunais. Por exemplo, existe o regimento interno do STF, isso é uma função de legislar, pois ele tem força. Né? E por fim, o legislativo, ele tem a função de administrar, exatamente a mesma do judiciário. Ele faz o quê? Ele faz a própria lei, ele dispõe sobre a organização, né? Faz o regimento interno, ele concede férias, concede licença de servidores, ele contrata os concursos públicos, etc. E ele também julga, no caso específico do presidente da República nos crimes de responsabilidade. Como nós vimos ali, o Congresso Nacional faz o julgamento do presidente da República nos crimes de responsabilidade, como nós já vimos nos casos do impeachment. Então, o que a gente pode tirar disso tudo aqui? Que as funções, elas não são estanques. Né? O executivo não só administra, o judiciário não só julga, o legislativo não só legisla ou fiscaliza. Né? E também que todos os poderes fazem todas as funções do seu modo. Né? Do seu modo, dentro da sua competência, claro, da Constituição e das leis esparsas. Vamos passar aqui para o próximo tópico aqui. Eu coloquei esse tópico aqui, repartição de poderes, que é uma questão que muitos deixa eu botar aqui para cima. Muitos teóricos e doutrinadores falam que seria uma impropriedade, ou seja, seria errado falar em repartição de poderes. Mas aquela coisa assim, essa questão da dimensão lá de poder dos direitos fundamentais, que a gente estuda toda a matéria sobre dimensão dimensão dos direitos fundamentais e no fim da matéria o cara vem falar, não, muita gente dizendo que tá errado, tá errado dimensões, tá errado gerações, desculpa, tá errado gerações. Devia ser dimensões, porque não é um depois do outro, um não mata o outro não acaba com o primeiro. Né? Que geração seria uma geração, duas gerações, a segunda geração acaba com a primeira, né? A terceira, quando tiver a quarta geração, a primeira vai me existir. Então. Não, seriam dimensões de tanto que eu já tanto estudei isso que eu já confundi. Então o final, o real já é o que eu achava que era o antigo. Né? Então é isso. Que não seria uma depois da outra, mas uma mantendo a outra sempre. Né? A segunda não elimina a primeira. Então assim, tripartição de poder seria errado por quê? Porque o poder é só um. Né? O poder é único, é uno. Vou botar aqui. Poder é uno. Deixa eu tocar de letra. Essa letra não vai dar. Aqui. Indivisível e indelegável. Aqui a gente vai entrar nessa última questão aqui. Indelegalidade. Seria, né? Aqui voltando à discussão do poder. O poder é único, né? É dado pela Constituição ao povo. Então seriam apenas funções, né? Seria tripartição de funções, como a gente viu aqui em cima, né? Funções típicas, funções aqui. Não seria essa parte aqui as funções. Aqui seriam as funções, aqui talvez seriam as funções, as segundas funções, né? As funções extras. Né? As funções mesmo seriam as três aqui. Elas seriam poderes, mas sim funções. Porque o poder é só um. Mas isso assim, ó, é uma questão muito teórica. Né?
Não haveria tripartição de poderes porque o poder é único, indivisível e indelegável. Então você não pode dividir o poder. O poder é só um. Né? O poder é só um e o titular do poder é o povo que exerce através de representantes ou diretamente, nos casos da Constituição. E daí a última questão também é indelegabilidade, que também fala sobre que o poder não pode ser delegado, né? Cada uma das funções tem a sua. Então a delegabilidade seria nesse sentido, né? No sentido de que cada poder, como a gente já tratou antes, eles são independentes e harmônicos entre si. Então, inclusive com a questão dos freios e contrapesos, haveria o grande princípio de indelegabilidade das atribuições, né? Então, o órgão só poderá exercer as atribuições do outro na questão atípica, né? Na função atípica, ou seja, nas questões já trazidas pela Constituição, sempre. Então, pessoal, acredito que ficou bem explicado aí. Essa foi a nossa aula sobre tripartição de poderes. Gostaria de reiterar aqui que nossas aulas são gratuitas no YouTube, né? Deixa eu voltar aqui para a primeira parte, né? Nossas aulas são gratuitas no YouTube. Então, assim, é muito importante se inscrever no canal, né? E curtir a aula. Que assim a gente consegue fazer mais aulas e trazer mais conteúdos bons aí para vocês, tá certo? Então eu quero agradecer a todo mundo aí, agradecer a edição do vídeo, agradecer o pessoal da produção aqui que trouxe a matéria completinha pra gente poder fazer a aula, tá? E até a próxima.